Amém. Uma boa tarde no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele continue nos abençoando mais essa reunião. Nós vamos cantar o hino de número 224. 224. Firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação de seu amor, firme nas promessas de Jesus. De número 282. 282. Pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a Jesus, eu farei mil proezas.
vamos orar, Senhor, nesse instante. Nós não temos nenhum pedido aqui especial, mas vamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Se tem alguém que tem uma necessidade, vamos colocar diante do Senhor nesse instante. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um que aqui se encontra. Te agradecemos pela Tua palavra, ó Deus, que tem sido constante durante esse ano, esses tempos, ó Deus, tem nos preparado para aquele dia no arrebatamento. Nós agradecemos pela saúde de cada um que aqui se encontra, pela Tua mão sobre cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor nunca falte, ó Deus, nunca deixa faltar o pão de cada dia na mesa dos seus filhos. Nunca deixa faltar o pão espiritual aqui na nossa casa, na Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor possa ser com o pregador dessa noite, ó Deus, que ele possa estar ungido com o Teu Santo Espírito, para nos trazer a Tua palavra, ó Deus, que nós possamos seguir firme na nossa caminhada. Nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Eu vou subir. Profetizado, o fim para o mundo vai acontecer. A sua noiva Jesus buscará. Eu vou subir. O dia virá. Estamos no fim, entre pra dentro, aplique o sinal. Prepare hoje, qualquer hora dessa, tudo vai mudar. Está profetizado, o fim para o mundo vai acontecer. A sua noiva Jesus buscará. Eu vou subir, vou subir, vou subir. Glória a Deus, graças a Deus. Agora sobre o som do hino, somente crer, nós vamos receber o irmão Daí Henrique, irá trazer a palavra nessa noite. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
Uma boa noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez é um enorme prazer estar aqui juntamente com os irmãos, sentindo essa agradável atmosfera espiritual, onde o Espírito Santo se alegra de estar presente, não é? Eu gostei muito de uma das expressões do pastor Joaquim, numa pregação que ele fez nesse último encontro. Ele disse: Deus está aqui, Ele está gostando de ficar aqui, e Ele não quer ir embora. Que coisa maravilhosa! Já pensou a gente ser esta igreja em que o Espírito Santo se agrada de estar aqui, a ponto de não querer sair daqui? Pastor Joaquim teve dificuldade para encerrar aquele culto, porque ele viu que o Espírito Santo estava tendo prazer em estar naquela reunião. Mas, por fim, teve que encerrar, não é? Porque as pessoas têm que dormir, têm que voltar para os seus lares. Então, esse é o nosso desejo, é ser aquela igreja que o Espírito Santo quer continuar nela. Não quer nem terminar o culto, quer ficar em nossa presença. Que coisa maravilhosa! Então, em mais esta oportunidade, me acompanha a minha esposa, não é? Estamos aqui conforme o mandato do pastor Ivaldo, não é? O nosso tema hoje será: esforça-te e tem bom ânimo. A nossa leitura principal será em Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Se os irmãos já quiserem abrir suas Bíblias, em Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. Estamos em uma ocasião de véspera de Natal, não é? O mundo se rejubilando, as famílias se reunindo, e eu sempre que estiver nessa época, eu vou me lembrar das palavras do irmão Brana, na mensagem A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 83. Deixe marcado aí na sua agenda uma palavra do irmão Brana sobre Natal. A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 83. Ele disse, resumidamente, que quando Jesus nasceu, os seus pais foram em todas as estalagens da cidade procurando uma que tivesse vaga, para que ali então Maria pudesse se hospedar, né, e ter ali uma noite mais confortável, já que ela estava gestante, quase dando à luz. E nós sabemos como é difícil, né, para uma mulher gestante. Mas não encontraram lugar em nenhuma estalagem. Todas estavam ocupadas. Ocupadas pelo quê? O irmão Brana pergunta. Estavam ocupadas, cheias de jogos, porque como estava em uma época em que as pessoas estavam se ajuntando nas cidades, cumprindo ali o chamado do Império Romano para se alistar. Então, aproveitando aquele grande movimento, as estalagens, os hotéis estavam todos lotados, né? Podemos imaginar hoje como é que fica as cidades que cediam a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os hotéis ficam lotados, os preços sobem. E assim foi no dia que Jesus nasceu. Não teve lugar para ele nas estalagens. E o irmão Brana afirma: hoje, nos dias de Natal, todos os anos, dia 25 de dezembro, eles dizem que estão comemorando o nascimento de Jesus, mas estão repetindo aquela mesma cena, porque não tem lugar para ele, embora estejam comemorando o nascimento dele. Assim como naquele dia não tinha lugar para ele nos hotéis, não tinha lugar para ele nas casas, ele teve que ir nascer numa estrebaria, né, junto ali dos animais. Hoje também, quando se comemora o chamado Natal, tem-se lugar para tudo, tem lugar para a cerveja, tem lugar para os filmes, tem lugar para a imundície, mas não tem lugar para Jesus. E dizem que comemoram o nascimento dele, mas não tem lugar para ele. Quem dá lugar para ele, se não for nós? Onde Jesus vai passar a noite de Natal, se não for nas nossas casas, não é? Onde Jesus vai passar a sua noite do dia 25 de dezembro? Tem que ser na nossa casa, porque se não tiver, nem na nossa casa não vai sobrar lugar para ele. Não tem lugar para Jesus.
Tem lugar para tudo, exceto para Jesus. Mas no meu coração eu quero que Ele esteja. Hoje, dia 25, dia 1º, em todos os dias do ano, eu quero que o meu humilde coração seja um lugar para Jesus passar a noite, passar o dia. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos? Uma notificação de conexão, Sueli Souza, em Boa Vista, Roraima. Que Deus te abençoe, minha irmã, que você receba das mesmas bênçãos que nós estamos recebendo aqui nesta noite. Vamos ler aí no livro de Josué, 1º capítulo, dos versículos 1 ao 9. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se sustentará diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque não farás prosperar o teu caminho, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Último versículo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos reler esse versículo 9. Preste atenção. Palavras de Deus diretamente a Josué. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluias. Vamos orar. Nosso amado e eterno Deus, que palavras o Senhor deu para o seu servo Josué. Que palavras de ânimo, que palavras, Senhor. Ao ouvir essas palavras, com certeza, ele se sentiu animado e encorajado para enfrentar as suas batalhas. E aqui, Senhor, está um povo já cansado de batalhas, calejado, cheio de cicatrizes. Aqui está, Senhor, um irmão e uma irmã que tem chegado aqui depois de fortes batalhas. E o que nós te pedimos é que estas palavras que o Senhor disse para Josué se tornem vivificadas para nós nesta noite. Que neste culto, nessas palavras tão simples, tão humildes, que o Senhor venha a falar para nós também. Esforça-te e tem bom ânimo, pois serei contigo onde quer que andares. Porque nós sem o Senhor não somos nada, não conseguimos nada. Mas se o Senhor for comigo onde quer que eu andar, com certeza eu chegarei lá. Chegarei naquele alvo que o Senhor nos tem dado, na promessa que o Senhor nos tem dado, daquela nova Jerusalém, onde só teremos alegria, onde só teremos paz. Deus bendito, que o Senhor nos encoraje nesta noite,
Eu falo por mim e cada irmão fala por si. Que o Senhor nos ajude. Somos totalmente dependentes do Senhor. Não temos outro socorro, não temos outro refúgio. Por isso nos entregamos nas tuas mãos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Essas palavras de Deus para Josué inspiraram a igreja ao longo das eras. Imagine só Deus falar diretamente a um homem: não te mandei eu? Ou seja, você está sobre a minha comissão. Eu sou responsável por você. Com certeza, Josué seguiu as suas batalhas, seguiu as suas lutas, confiante nessa palavra que Deus disse a ele, encorajando-o. O nosso tema hoje, sendo esforça-te e tem bom ânimo, nós vamos aqui abordar vários servos de Deus aos quais Deus encorajou e falou com eles nesse mesmo teor que ele falou para Josué. Deus sempre usou palavras diferentes, mas o teor foi o mesmo. Ele sempre que escolhia os seus homens, os seus servos, que dava a eles uma comissão, ele os encorajava, ele os capacitava para enfrentar aquilo que viria. Então, Deus sempre encoraja o seu escolhido antes dele enfrentar a sua batalha, cumprir a sua comissão. Vamos falar primeiro de Noé. Eu quero ler aqui uma pequena passagem onde Deus dá a comissão para Noé. Deus disse: porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo, Deus falando com Noé, contigo estabelecerei o meu pacto, o meu acordo, o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Isso está em Gênesis capítulo 6, versículos 17 e 18. Foi leve a comissão que Deus deu para Noé? De maneira nenhuma. Ele enfrentou uma ferrenha oposição por parte dos intelectuais, por parte dos religiosos, por parte dos cientistas. Ele enfrentou uma oposição tremenda. A ciência daquele dia, tão avançada quanto essa que nós temos hoje, provava para todo mundo que não existia chuva no céu, porque até então nunca havia chovido. E aqueles homens estudiosos escarneciam, zombavam de Noé e de seus filhos, que passaram ali, dedicaram todos aqueles anos para construir aquela arca. E para aqueles homens aquilo era uma besteira sem tamanho, porque para eles não havia como cair água do céu. Não tinha água lá em cima para eles, para a ciência. Mas Noé não estava olhando para nada daquilo. A partir do momento em que ele recebeu esta comissão, os seus ouvidos se fecharam para as demais coisas. E ele ouvia tão somente aquilo que concordava com a sua fé. Nós ouvimos recentemente uma pregação, não me recordo qual foi o pastor que disse, mas ele disse: a sua fé é cega. A sua fé é cega para aquilo que te faria duvidar. Ela é cega, ela é surda. A sua fé não te deixa ouvir aquilo que te faria duvidar. Por isso, muitas vezes, ela te deixa até insensível. E assim estava Noé. Mas de onde veio tanta fé? Justamente dessa comissão. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Veja só que coisa tremenda. O próprio Deus, o Criador, a maior autoridade que existe, falando diretamente com um homem e dizendo para ele que estava fazendo um pacto. E nós sabemos que Deus não volta atrás nos seus pactos. Quando ele faz uma promessa,
não tem outra possibilidade a não ser ele cumprir aquela promessa. E eu estava ali muito alegre no estúdio, não é? Porque Satanás tem os seus meios de deixar a gente, às vezes, desanimado. Quem tem essas responsabilidades de, às vezes, trazer uma palavra, ou responsabilidades na igreja, sabe disso, que Satanás, ele encontra os dias de culto para te desanimar, para tentar tirar alguma coisa de você. Mas Deus pode mais. E ali estava eu no escritório, um pouco cabisbaixo, eu confesso, mas aí de repente o irmão Iraí escolhe o hino de Deus muito firmes são as promessas. Aí eu já me animei, porque nós vamos falar sobre promessas. E na hora da oferta, de novo, outro hino falando sobre promessas. Então eu falei, pronto, eu estou no caminho certo. Deus está guiando, então nós não temos nada com que nos preocupar. Aí a gente fica tranquilo, né? A gente fica descansado. Noé descansou nessa promessa. Ele sabia que o Deus onipotente, onipresente, onisciente tinha feito um pacto com ele. E uma vez feito um pacto com Deus, não tem volta. Deus vai cumprir aquilo. Noé descansou, trabalhou, construiu a arca e se salvou com a sua família. Ele teve que enfrentar toda a ciência do seu tempo. Ai das nossas crianças, dos nossos jovens que têm que estudar, porque a ciência de hoje está destinada a uma coisa, né? Ela está se esforçando em uma coisa, e esta é destruir a fé dos estudantes. Um primo meu teve essa experiência, estava ele indo para a escola, encontrou com uma colega, ela disse, você é cristão, não é? Ele disse, sim, eu sou. Ela disse, por enquanto, porque logo você vai ver que tudo isso aí que você acredita é mentira. Eu, quando eu entrei nessa escola, eu também era cristã, hoje eu já não sou. Ela falou isso para ele com todas as palavras. As escolas hoje estão empenhadas em destruir a fé das crianças, destruir a fé dos jovens. E eles não se preocupam em esconder isso, não. Eles estão falando isso a portas abertas. Agora, cumprir o seu papel, eles não cumprem. Ensinar português, matemática, ciências, química, não ensinam. As crianças saem da escola praticamente analfabetas. Agora, criticar a fé, isso eles fazem com muita competência. Tentar destruir os princípios familiares, isso eles fazem com muito profissionalismo. Agora, cumprir o seu papel de ensinar as matérias escolares, não cumprem. E por isso nós temos muitas crianças, muitos estudantes saindo aí, se formando analfabetos. Afinal, a escola hoje não quer mais ensinar nada. Ela quer destruir princípios e criar uma nova sociedade. Ai das nossas crianças. Noé precisou enfrentar isso. Os filhos de Noé precisaram enfrentar isso, porque naquele tempo havia toda uma escola, toda uma academia voltada para criticar a ele e aos seus filhos que estavam construindo aquela arca. Então, foi uma oposição ferrenha. E nós estamos vivendo hoje. Porque nós sabemos, está escrito, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E você crê que está perto dessa vinda? Nós estamos vendo os resultados, estamos vendo os frutos. Ao longo das 7 eras da igreja, cada um desses profetas construíram esta arca que Noé construiu. Esta arca hoje se chama a Palavra de Deus. Começou com Paulo e foi até William Marion Branham, construindo a cada era uma parte dessa arca, até chegar no acabamento ali. Lutero com justificação, Wesley com santificação e William Marion Branham com o batismo do Espírito Santo. Essa arca, meu irmão e minha irmã, está completa, está acabada, já foi dado o acabamento, só falta nós entrarmos nela.
e a porta vai se fechar. Eu estou nela. Quero continuar nela. Esse foi Noé. Fez uma coisa extraordinária, salvou a si e a sua família. Por quê? Estava firmado, estava encorajado por uma promessa que ele tinha. E segurou naquela promessa e ignorou o resto. A sua fé o tornou cego e surdo para aquilo que o faria duvidar. Em seguida vem Abraão. Não é possível falar em fé sem falar em Abraão, não é? Eu vou ler aqui um trechinho do diálogo de Deus com Abraão, né? Nós já vimos o diálogo de Deus com Josué, vimos o diálogo de Deus com Noé, e agora vamos ver o diálogo de Deus com Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e eu te multiplicarei grandissimamente. Qual foi a palavra que Deus usou com Josué? Serei contigo. Qual foi a palavra que Deus usou com Noé? Qual foi? Contigo estabelecerei o meu pacto. E com Abraão? Porei o meu concerto entre mim e ti. Perceba que é a mesma coisa. O que é que ele falou para Josué? Estar com ele, ter um pacto com ele. Assim como tinha um pacto com Moisés, teve um pacto com Josué, teve um pacto com Noé, teve um pacto com Abraão. E porei o meu concerto. Concerto é um acordo, concerto é um pacto. Concerto é uma promessa de Deus. Se Abraão cumprisse esses requisitos, então Deus lhe daria essa promessa. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, eis o meu pacto contigo. Serás o pai de uma multidão de nações. Ele já tinha 99 anos e sua esposa era estéril. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei multiplicar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Isso está em Gênesis capítulo 17, dos versículos 1 ao 6. Perceba a semelhança entre esses três diálogos de Deus com seus servos, com Josué, com Noé, com Abraão, e vou ler mais um, de Deus com Moisés também. Deus disse para Moisés, naquele encontro com a sarça ardente: Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, um homem tão pequeno? Eu tentei salvar um israelita e tive que sair fugido do Egito, porque eles queriam me matar. Moisés tentou salvar um israelita e falhou terrivelmente. Teve que fugir do Egito. Agora Deus mandava que ele fosse e salvasse todos os israelitas, tirasse todos do Egito. Ele estava certo pelos olhos da razão. Ele disse: Quem sou eu? Se eu tentei salvar um e falhei, quem sou eu para libertar todos? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Naquele mesmo monte onde Moisés recebeu sua comissão, ele parou com todo o povo de Israel, e ali serviram a Deus. Veja só, que coisa incrível.
Em todos esses exemplos que eu citei de Deus comissionando os seus homens, você percebe que ele sempre faz um pacto. E nesse pacto está embutida uma promessa. E estes homens seguraram naquela promessa e esqueceram o resto. A sua fé ficou surda e cega para o resto. E foi assim que eles venceram. O que nós concluímos é: Deus não chama os mais capacitados, Ele sempre capacita os chamados. Pode ser que você não seja o mais capacitado para ser um exemplo de cristão, para viver esta palavra e mostrar o Evangelho através da sua vida. Mas Deus te chamou. E uma vez que Ele te chamou, Ele te capacita para isto. Assim como Deus fez um pacto com cada um desses homens da Bíblia, Ele fez também com você. No dia em que você aceitou essa palavra, no dia em que você se batizou, ali foi feito o seu pacto com Deus. A diferença é que Deus não falou diretamente conosco como Ele falou com esses homens. Afinal, eles tinham uma ordenança para fazer e isso nos ficou como exemplo. Agora, para nós, Ele fala através do que está escrito. Não gostaria você que Deus te falasse nessa noite: esforça-te e tem bom ânimo? Pois Ele fala, porque está escrito na Bíblia. E o que é essa palavra? É Deus. Se você lê isso na Bíblia, Ele está falando isso para você. É direto dele para você. Se Deus te permitiu passar por uma prova, Ele sabe que você vencerá. Você crê nisso? Mas crê mesmo? Tem uma pergunta. Quem disse isso? Quem foi que falou isso? Que se Deus permite que você passe por uma prova, é porque Ele já sabe que você pode vencê-la. Quem disse? Vamos ver as opções, né, irmão Iraí? Foi o pastor Joaquim? Foi o irmão Branham, o profeta? Ou foi Paulo? Quem será? Por que eu estou fazendo, né, isso? É porque nós ouvimos tanto essas palavras, né? Mas aí vamos nos acostumando com aquilo e deixamos de refletir no que ela realmente diz. Então vamos voltar lá na origem. Quem foi que disse isso? Foi o pastor Joaquim? Foi o irmão Branham? Ou foi Paulo? Foi Paulo, né? Eu vou ler. Aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Fiel é Deus. Quando Ele faz um pacto, Ele cumpre. Fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Isso não te deixa descansado? Ele não te deixará tentar acima do que podeis, acima do que você pode. Antes, com a tentação, dará também o escape. Junto com a prova, junto com a tentação, Deus te dá o escape, para que a possais suportar. Deus é tão fiel no seu pacto, Deus é tão fiel na sua promessa, que Ele não permite que você enfrente uma prova sabendo que você dá conta dela. Este é o nosso Deus. Todas as provas que vieram sobre Josué, Moisés, Abraão, todas as provas que vieram sobre eles, Deus sabia que eles suportariam e que venceriam. Agora, lembre-se do que esses homens passaram. Lembre-se bem. Muitas vezes nós pensamos que nós sofremos demais, não é? Mas esses homens foram perseguidos de morte. Nós ouvimos hoje de manhã, na mensagem do pastor Joaquim, um dos inimigos do profeta chegou a mirar nele com um rifle, com uma mira infravermelha. A vida do profeta esteve por um fio.
E muitas vezes nós chegamos perto de murmurar. Muitas vezes nós murmuramos, dizendo: ah, minha prova está difícil demais, eu não suporto a minha prova. Nesses momentos, pare e compare. Compare a situação da sua vida com o que passaram esses homens de Deus. Compare. Então você vai ver que o que nós estamos passando é bem menor do que eles enfrentaram. E nós temos uma comissão também, assim como eles tinham. Então Deus não escolhe os mais capacitados, mas sim, Ele capacita os chamados. Escolheu ali alguns discípulos, né? Jesus escolheu os discípulos analfabetos, pescadores, brutos, ignorantes, rústicos, sem educação, sem cultura. Escolheu a pior classe de gente. A pior. Ali tinha pescador, ali tinha cobrador de imposto. Foram esses os discípulos que Jesus escolheu. E foram os homens que espalharam o evangelho pela terra. O irmão Brana diz, ao ponto de deixar a gente com vergonha de como eles foram eficazes nisso. Eu quero citar aqui uma história que o irmão Brana conta, a história de Derbe. Derbe era um vendedor de seguros. Ele trabalhava com vendas, mas era um homem muito inquieto. Ele queria muito ter sucesso na vida, queria vencer, chegar no topo. E como vendedor, ele era aquele tipo de vendedor insistente, não é? Que todos nós conhecemos. E um determinado dia ele comprou uma terra, uma quantidade de terra, e trabalhando ali, né, ele encontrou uma pepita de ouro. Aquilo explodiu a sua mente. Ele pensou, bom, é agora que eu vou subir na vida. Se tem essa pepita de ouro, é porque aqui tem uma mina de ouro. E eu vou encontrar essa mina. O Derbe escolheu ali os seus amigos, e todos eles juntaram ali uma quantidade de dinheiro e empreenderam uma mina, né, uma escavação para extrair o ouro, para encontrar o ouro e então extrair. Então fez ali uma associação, criou uma empresa, essa história o irmão Brana conta. E foram lá extrair, começaram a escavar a terra, procurando ouro. Passaram-se semanas, todo mundo mantendo aquela animação. Vamos achar, tem uma mina aqui, tem ouro aqui, vamos ficar todo mundo rico. Passaram-se alguns meses, alguns esfriaram, mas todos estavam perseverantes em achar essa mina, em achar o ouro. Todos estavam com fé que havia um tesouro escondido naquela terra. Passaram-se mais alguns meses, e aí os amigos que ele tinha chamado desistiram. Cada um falou, eu quero a minha parte aí que eu investi, eu quero a minha parte do dinheiro, não tem ouro nessa terra, essa pepita que você achou aí foi uma coisa de sorte, não tem ouro nessa terra, se tivesse nós já teríamos encontrado. Um a um foi saindo, desistindo, e ficou só o Derbe, e ele perseverava. Ficou sozinho lá na escavação, e cavava, e a cada pasada que ele dava, ele pensava, eu vou encontrar ouro aqui nessa terra. Tem um tesouro escondido nessa terra e eu vou encontrar. Chegou um dia que até ele desanimou, falou, se tivesse ouro eu já teria encontrado. Desanimou, vendeu a terra a um preço muito barato, o primeiro que ofereceu. Ele nem fez questão de negociar. Já vendeu aquilo, voltou para o seu antigo serviço de vendedor e se sentia fracassado, até porque ele viu que não tinha dado certo, ele era um péssimo vendedor, não conseguia mais vender, não insistia nos negócios e era um homem que tinha tudo para perder. Um certo dia ele pegou o jornal e tinha uma manchete: grande mina de ouro é encontrada em propriedade. O Derbe se interessou pela notícia e foi ler. O fato é que a terra onde estava o ouro era justamente a que ele vendeu. Ele falou, mas como isso é possível? Quanto tempo eu cavei naquela terra e não encontrei? Aí mais embaixo ali na notícia estava as palavras do comprador, né? Disse, foi muito fácil encontrar ouro nessa terra. Já tinha uma mina escavada e eu precisei cavar só mais 1 metro e achei o ouro.
Aquilo foi a gota d'água para o Derby, né? Ele pensou, gente, eu estava a 1 metro de encontrar o ouro e eu desisti. Por que ele desistiu? Porque não tinha nada para segurar, né? Para segurar aquela fé que ele tinha. Se ele pudesse pelo menos ver mais algumas pepitas, mas não viu. O que separava o tesouro dele era 1 metro de terra. E se ele tivesse insistido, ele teria encontrado ali o seu tesouro. E ele ficou tão impressionado com essa história que ele adotou um lema para a sua vida, e o lema dele era assim: cave 1 metro a mais. Em tudo que ele ia fazer, esse era o lema dele: eu vou cavar 1 metro a mais antes de desistir. Cada ligação que ele fazia, cada negócio, ele insistia, tentava cavar 1 metro a mais, fazia 1 hora extra no serviço, trabalhava de sábado, cavando 1 metro a mais. Ele teve tanto sucesso na sua carreira que depois disso ele comprou a empresa onde ele trabalhava e se tornou o dono daquela seguradora, porque teve aquela experiência de vida, né? Por não ter cavado 1 metro a mais, ele perdeu todo o seu tesouro. E por quê? Eu achei essa história interessante. A nossa promessa, o que nós temos prometido, é esse tesouro que o Derby estava procurando. A nossa herança, esse pacto que Deus fez conosco, da vida eterna, da nova Jerusalém, em uma cidade cujas ruas são de ouro, e nós vamos trabalhar, e nós vamos comer, e nós vamos nos alegrar, e nós vamos ter prazer e gozo em viver, e nós não teremos mais necessidades, não teremos mais doenças. Esse é o nosso sonho, e o profeta diz, essa é a nossa herança. Mas aí nós estamos aqui neste mundo, nesta vida, assim como o Derby estava naquela mina, todos os dias aquele trabalho pesado, tirando terra, escavando, tentando chegar nessa promessa que nós temos. Encontramos aí pedras no caminho, né? Terrenos pedregosos que nós temos que escavar. E esse trabalho é difícil. Cada dia da nossa vida é isso, é escavação, tentando chegar nesse tesouro aqui. E muitos desistem, né? E desistem 1 metro antes de chegar na coisa, né? Que tristeza. Agora que isso não venha acontecer conosco. Vamos adotar esse mesmo lema do Derby, né? Vamos sempre cavar um pouco a mais. Vem provas, vem terrenos pedregosos, com certeza, mas como disse Paulo, Deus já nos dá isso sabendo que nós vamos conseguir vencer. Junto com a prova, Ele nos dá a vitória, o escape para superar aquilo. Não desista desse tesouro que Deus te prometeu. Não desista desse pacto que Deus fez com você. Porque assim como Ele fez com Noé, com Abraão, com Moisés, com Josué e cumpriu, Ele cumprirá conosco também. Jesus disse, fiel é o que prometeu. Fiel. Ele é fiel. Nada pode tirar essas promessas das suas mãos. Nada. Na mensagem Possuindo Todas as Coisas, eu vou ler aqui dos parágrafos 93 até o 96. O irmão Branham discorre aqui sobre a nossa herança. Esse é o nosso tesouro, tá? Esse é o pacto que Deus fez conosco. Ele nos fez herdeiros de todas as coisas. Esse é o nosso tesouro, pelo qual nós batalhamos todos os dias. O irmão Branham diz, simplesmente o que Josué fez para os filhos de Israel. Aquela é a mesma coisa que Jesus havia feito pela igreja, quando eles o mataram. Ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno, ele conquistou a sepultura e se levantou de novo com a evidência. O batismo do Espírito Santo é a evidência de que há uma terra além do rio que eles chamam doce e eterna. Não se acostume com essa promessa. De tanto ouvir, nós nos acostumamos e paramos de refletir no que ela quer dizer. Não se acostume. Há uma terra além do rio. Isso não é só um hino que nós cantamos por ser bonito.
Isso é um pacto de Deus com você. Ele retornou, Jesus retornou da morte. E a sua ressurreição é o que para nós? É a evidência. O que faz isto, irmão Branham? Isto faz com que você pare de mentir, pare de roubar, pare de beber, de blasfemar, pare de se portar imoralmente. Isso faz de você uma nova criatura. Eu que uma vez estive morto em pecado e transgressões, contudo vivo, mas eu estou em Cristo e Cristo vive em mim. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, herdeiro da promessa. Aleluia! Sim, Senhor. Aquela terra nos pertence. Como você sabe? Josué se levantou da morte, trouxe de volta a evidência, o Espírito Santo. Eu o tenho, você o tem, a evidência está em você. Ó glória, eu sou um herdeiro, um filho do rei, herdeiro de todas as coisas. A Bíblia o diz assim: o mesmo Deus que deu a Israel uma promessa daquela terra prometida, a mesma Bíblia, o mesmo Deus nos deu uma promessa de vida eterna, e o Espírito Santo dá testemunho disso. Recorde-se da mensagem: o fundo clama ao fundo. Se há um fundo que clama, há um fundo que responde. Se a nossa alma clama por vida eterna, é porque existe vida eterna para ela. E onde está isso? Esse é o nosso tesouro. Essa é a nossa promessa. Cristo está vivo. Ele não está morto. Ele mora bem no nosso meio. Ele mora em nós, através de nós, e estamos cercados dele. Amém. Ele era o que estava sentado ali embaixo, no barco, outro dia, quando Satanás viu uma chance de me matar, mas ele não o poderia fazer. Ele nunca o fará até que Cristo diga que está pronto. Irmão, não deixe sua mente se acostumar com isso. Muitas vezes nós vamos ver a nossa vida por um fio, e Satanás é mestre em fazer isso com as doenças. Parece que a medicina hoje em dia ela nos coloca mais dúvidas do que certezas, não é? Nem um simples resfriado, mas é possível detectar com certeza. Eles dizem, pode ser isto, pode ser aquilo, a maior chance é que seja isso, é virose, é tanta coisa, nos deixa mais em dúvida do que com conforto, né, ou com alguma coisa para nos segurar. Eles dizem, esse remédio aqui pode fazer efeito, ele faz efeito na maioria das vezes, não tem mais certeza de nada. Isso nos gera mais dúvida do que certezas. Assim como a ciência não responde nada, gera mais perguntas do que certezas, do que respostas, né? Não há conexão com a internet no momento. Olha, o meu aparelho falou sozinho agora, vocês ouviram? Que coisa, né? Não é conexão com a internet, que coisa. Mas vamos continuar aqui. Ele nunca o fará até que Cristo diga que está pronto. Satanás não pode tirar a sua vida até que Deus tenha terminado a obra em você. Nós ouvimos isso muito e acabamos nos acostumando, né? Mas tenha fé nisso, irmão. Isso aqui vai te ajudar muito diante de uma enfermidade. Me ajudou muito diante de uma enfermidade. Deus o prometeu. Essa é a sua palavra que prometeu. E nós cremos nisso porque somos herdeiros. Agora o profeta vai fazer uma lista e eu quero que você repita isto no seu coração. Não precisa falar em voz alta, mas cada afirmação que o profeta fizer, diga amém com seu coração. Ele diz, eu sou um herdeiro da cura divina, eu sou herdeiro do gozo, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser. Por quê? Porque eu sou herdeiro. Agora eu me sinto religioso.
profeta começou a se empolgar. Eu sou herdeiro da felicidade. Não para não, continua dizendo amém aí com o seu coração. Eu sou herdeiro do gozo, eu sou herdeiro da paz, eu sou herdeiro da vida eterna, eu sou herdeiro do Espírito Santo, eu sou herdeiro de toda a evidência que ele possui, eu sou herdeiro da autoridade de Deus. Aleluias! Quem te fez aquilo? Não eu, ele o fez. Cada um de vocês é herdeiro da mesma coisa. Aleluias! Um herdeiro de um trono, aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono de meu Pai. Essa é a nossa herança, uma coroa, um trono. Um herdeiro de todas as coisas, não somente de uma coisa, todas as coisas. Tudo que está debaixo dos seus pés, até a morte está debaixo dos seus pés. Aleluias! A morte é o maior temor de qualquer ser humano, que ela está debaixo dos seus pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ela está debaixo dos seus pés. Uma doença gravíssima se chama síndrome do pânico. Síndrome do pânico é o medo que a pessoa tem da morte. E qualquer coisa que ela sente, a sua mente acredita que ela está morrendo. O seu coração começa a palpitar, ela acha que está tendo um infarto. Ela vê uma pessoa vindo em sua direção, ela acha que é um assassino. Pessoas com síndrome do pânico sofrem muito. Por fim, elas não têm coragem de sair de casa. Elas se trancam no quarto. E é uma doença terrível, é medo da morte. E isso é uma doença difícil de tratar pelos psiquiatras, porque a pessoa tem tanto medo da morte que ela não quer mais viver, de tanto medo que ela tem. Mas que coisa, não é? Até a morte está debaixo dos nossos pés. Eu sou um herdeiro de todas as coisas. A sepultura está debaixo dos seus pés. O inferno está debaixo dos seus pés. O pecado está debaixo dos seus pés. Tudo está debaixo dos seus pés. O inferno está debaixo dos seus pés. Muitos criticam os crentes e dizem: você segue esse Deus aí só porque tem medo de ir para o inferno. Se não tivesse o inferno, você ia adorar, né? A bagunça, a baderna. Mas nós não seguimos a Deus, não obedecemos esta palavra por medo do inferno. Quem aqui tem medo do inferno? Ora, ele não foi feito para você. Por que ter medo dele? Inferno não foi feito para filho de Deus. Eu sirvo a Jesus porque eu o amo, porque ele primeiro me amou e me predestinou para esta palavra. Quem tem medo do inferno aqui? Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Disse Paulo. Coisa maravilhosa, né? Isso alegra os nossos corações, né? Você é um herdeiro. Você está morto e a sua vida está escondida em Jesus por Jesus Cristo. A sua vida está escondida em Deus por Jesus Cristo. E você tem se levantado novamente para a vida eterna e se assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Chamem-nos de qualquer coisa que quiserem. Veja só, a mesma classe de fé de Noé. Chamavam Noé de tudo, ele não estava nem aí. Chamavam Noé de hipócrita, chamavam ele de louco, chamavam ele de velho, senil. Ele não dava ouvidos. A sua fé o deixou cego e surdo. Chamavam Moisés de louco, né, de ir enfrentar a maior nação, a potência daqueles dias, né? É como se fosse os Estados Unidos hoje. Imagine um homem enfrentando aquele país. Assim foi Moisés enfrentando o Egito. Veja como Deus faz as coisas. Quando a família de José foi para o Egito, e
eles confessaram, não é, que eram pastores de ovelha. E nós sabemos que os egípcios, eles tinham um certo desprezo pelos pastores de ovelha. Eles achavam que aquela é uma profissão indigna. Eles não respeitavam, não achavam que um pastor de ovelhas era digno de respeito, pois aqueles homens chegaram lá e disseram: nós somos pastores de ovelhas, né? E o que foi que Deus usou para libertar Israel? Foi Moisés. Moisés não tinha nada físico com que se segurar, a não ser uma vara seca, um cajado. Aquele cajado já identificava ele como um pastor de ovelhas. Assim que ele chegou no Egito, assim que o primeiro egípcio viu Moisés, já identificou ele, por causa do cajado. Muitas vezes nós imaginamos, né, que aquele cajado era uma fonte de força para Moisés. Para o Egito, aquele cajado era o próprio símbolo do desprezo, o símbolo da fraqueza, porque ninguém no Egito respeitava um pastor de ovelhas. E lá apareceu aquele homem, com aquele cajado de pastor. Não era digno de respeito, mas Deus o usou para vencer aquela nação, porque se firmou na promessa. Você pode não ser muita coisa, mas Deus te usa para vencer este mundo. Satanás tem um plano para seduzir as pessoas. Desde o início da criação, o plano de Satanás é oferecer um mundo melhor do que o de Deus, oferecer uma criação melhor do que a de Deus. Por isso ele foi expulso. E hoje ele continua nessa missão. Ele quer convencer a todo mundo que ele pode criar um mundo melhor do que o de Deus. Mas Deus está usando um povinho humilde para provar o contrário. Deus está usando um povinho humilde para vencer a Satanás. Não te alegra ser um instrumento de Deus para provar para Satanás que ele está errado? Assim como Jó. Ele foi um instrumento que Deus usou para provar que Satanás estava errado. Agora, para isso, nós precisamos abraçar esse pacto que ele tem conosco. Você tem se levantado novamente para a vida eterna e se assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, que coisa! Chame-nos de qualquer coisa que quiserem, chame-nos do que quiserem, diga que estamos loucos se quiser, mas somos herdeiros. Herdeiros de quê? Todas as coisas. Aleluias. Creia nisso, irmão. E depressão não vai te parar. Doença não vai te parar. Pobreza, miséria não vai te parar. Nós vamos repetir aquilo que aquele ancião falava. Sempre que ele via uma grande caminhonete passando, né? Sempre que ele via uma grande mansão, e ele era um pobrezinho, coitado, mas toda vez que ele via isso, ele falava: cinza. Tudo vai virar cinza, e nós vamos pisar sobre as cinzas desse mundo, sobre tudo isso que um dia foi riqueza, que Satanás usa para nos tentar. Nós vamos pisar nas cinzas desse mundo, e teremos uma nova Jerusalém, e essa vai ser a sociedade de Deus. Satanás estará acorrentado para sempre. Eu quero encerrar aqui com um pequeno pensamento. Nós já sabemos que Deus, sempre que convoca um homem, ele faz um pacto com ele, e nesse pacto Deus coloca uma promessa. E basta a gente segurar nessa promessa que nós vamos vencer. E qual que é a nossa promessa hoje? É a nossa herança. Herança de quê? Herança de tudo. Tudo nos pertence. Mas nós temos uma grande oposição contra nós, assim como todos esses exemplos tiveram, né? Nós vimos nesse último encontro Deus atuando de uma forma ímpar. Eu creio que todos aqueles que acompanharam perceberam. Esse encontro foi diferente dos últimos. Nós vimos o pastor Joaquim sendo usado da mesma forma que o irmão Brana era usado, para sentir as necessidades das pessoas, ao ponto dele dizer para os evangelistas: nesse corredor aqui tem uma pessoa
com um problema na coluna cervical, e uma mulher se levanta imediatamente. Isso é o Espírito Santo nela, falando com o Espírito Santo nele e operando a cura divina. Isso foi visto nas reuniões do irmão Brana, e nós estamos vendo de novo. Está se voltando o tão sonhado avivamento que o profeta sempre pregava. O pastor Joaquim e os demais pastores, todos manifestaram, eu creio que todos vocês perceberam isso, todos manifestaram a sua preocupação com a frieza espiritual das igrejas. E aí nós comparamos, nós sabemos que as igrejas, o reino de Deus aqui neste mundo, é como aquela plantação do trigo. Ela já esteve verdejante, ela já esteve cheia de vida, mas no tempo da colheita você olha para uma lavoura e ela está totalmente seca. Morta, você pensa. Não tem vida nessa lavoura. Um dos pastores chegou a exclamar, que a igreja está parecendo um vale de ossos secos, mas que diante da palavra aqueles ossos secos criariam vida. A igreja está como uma lavoura prestes a estar na hora da colheita. Você olha e só vê sequidão. Vindo de Bonfinópolis para cá, nós vimos muitas lavouras, e quando está na época da colheita, elas estão secas, e a gente pensa, está tudo morto, não tem vida ali. Mas é justamente quando está tudo seco que a semente está madura. E esta semente possui a mesma vida que aquele grão original tinha quando foi plantado. Que grão foi esse? Jesus. A igreja está seca, com aparência de estar morta, mas dentro dela está esse grão, que tem a mesma classe de vida que Jesus Cristo expressou. Aleluias! Essa vida está em você, esse grão está em você. Nunca se deu tanta ênfase em vivermos a palavra, como foi dado nesse encontro. Isso nos rejubila, porque Deus está chamando a igreja para um reavivamento. Deus está chamando a igreja para viver esta palavra. Falar é fácil, viver é que é o mais difícil. Há poucas semanas atrás, o presidente dos Estados Unidos reconheceu a cidade de Jerusalém como capital nacional do Estado de Israel. E nós sabemos que Israel é o relógio da noiva, não é? Porque Jesus profetizou que quando a videira voltasse a dar os seus frutos, quem que é a videira? Israel. E o que são os frutos? Prosperar. Quando a videira voltar a prosperar, sabeis que está próxima a vinda do Senhor. O dia do Senhor. Depois de séculos, Israel volta a ter a sua capital em Jerusalém, a cidade que foi levantada pelo rei Davi. Antes, por causa das guerras e toda a oposição, Israel tinha a sua capital, uma cidade chamada Tel Aviv. E ninguém reconhecia que Israel mudasse a sua capital para Jerusalém, pois isso aconteceu há poucos meses atrás. Isto não é pouca coisa. Isto é um sinal para nós. Deus está restaurando Israel. E eles estão esperando a noiva estar pronta e subir, para então Deus reatar as suas relações com Israel. E isso traz para nós aquela imagem, né? Quem já andou de avião aqui sabe que a gente entra no avião e fica ali esperando, né? E a gente conversa, e as pessoas estão todas distraídas, e às vezes costuma demorar, porque aí o piloto tem que esperar a torre de comando dar o aviso, está autorizada a decolagem. Então fica todo mundo ali distraído, a gente até esquece que está dentro do avião. De repente o piloto fala: apertem os cintos, coloque as suas bagagens aí, não deixe nada solto, coloque os seus bancos na posição vertical. Aí você vê o silêncio das pessoas, porque eles sabem que estão prestes a decolar. E coisa maravilhosa. E eu senti nesse encontro
como se o piloto Espírito Santo estivesse falando para a noiva: coloque os seus cintos, volte o seu banco para a posição vertical, coloque as suas malas, as suas bagagens no lugar, não deixe nada solto, que a decolagem está autorizada. A nossa decolagem está autorizada. E eu rogo a Deus, eu suplico a Deus, eu não quero ficar. Você também não quer. Eu quero subir com esse povo, para esta herança que nós temos. Há alguns dias, um repórter da emissora Globo, falando sobre o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, ele disse que acreditar que Jesus vai voltar é uma maluquice. Foi dito isso na televisão. E aí nós falamos o mesmo que o irmão Brana nos falou: chame-nos de qualquer coisa, chame-nos de malucos, de analfabetos, podem rir de nós, só não vamos virar as costas para esse pacto aqui. No dia do julgamento do trono branco, a noiva estará ali assentada, julgando este mundo. E aí nós vamos ver o que era maluquice. E aí nós vamos ver quem é que estava na verdade. Fixe os seus pés na verdade. Aleluias. Esforça-te e tem bom ânimo. Está começando mais um ano, mas coloque isso na sua mente. Jesus está voltando. Aleluias. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Está bom, né? A gente fica com preguiça de parar. Vamos orar, agradecendo por esta porção que tivemos e pedir a Deus que nos dê essa força, este ânimo, como Ele deu aos seus servos. Nosso amado Deus e bendito Pai, nós ficamos tão pequenos lendo as histórias desses homens, desses heróis da fé, mas o Senhor vem com a sua palavra e fala para nós que o Senhor nunca escolheu homens grandes. O Senhor sempre escolheu os mais simples e usou eles para vencer o mundo. E o Senhor está usando este povo dia a dia para vencer o mundo. O Senhor está usando esse irmão para vencer a Satanás no seu trabalho. O Senhor está usando essa irmã para vencer a Satanás no seu trabalho. E nós nos sentimos privilegiados por ser instrumentos nas mãos do Senhor. Olhando para nós, Senhor, nós vemos o quanto nós somos falhos, quantas falhas nós temos, mas o Senhor pode nos trabalhar. E o Senhor tem nos trabalhado através das provas, através das dificuldades, tem aumentado a nossa fé, e por isso nós te agradecemos. Porque aquele que em nós começou a boa obra, tem aperfeiçoado, dia após dia. E nós estamos encerrando um ano, estamos começando outro, e olhando para trás, sabemos que somos pessoas diferentes. Somos pessoas modificadas pelo Espírito Santo. Eu rogo por mim e por cada um dos meus irmãos. Senhor, nos ajude a nos preparar para o rapto. Não é hora de perdermos tempo. Não é mais o tempo de brincarmos de igreja. Jesus está voltando. E eu quero ir com Ele, Senhor. E quero ver cada um dos meus irmãos lá também. Que o Senhor esforce a nossa coragem, assim como esforçou a de Josué, de Noé, de Abraão, de Moisés, de William Branham. Que o Senhor nos use assim como usou aqueles homens, para vencer este mundo e sermos herdeiros de todas as coisas. Graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, pela porção do Senhor nesta noite. Que o Senhor nos guarda ao retornar para as nossas casas, abençoando o pastor Ivaldo, pastor Edmilson e todas as demais igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Eu peço perdão aos irmãos pelo problema que eu tive aqui com o meu dispositivo, né? Da próxima vez eu vou colocar ele aqui no silencioso para não ficar falando, tagarelando aqui em cima, né? Os irmãos me perdoam. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. Abençoe mais um ao outro. E até a próxima ocasião, se Deus nos permitir. Que Deus os abençoe.
um dia na minha vida algo aconteceu, minha alma está